meus queridos, amados irmãos, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo, uma boa tarde para nós, uma boa noite, estamos chegando aí para a noite, né? Que Deus nos abençoe, nos fortaleça de saúde. Alegre com o Senhor, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Alegre com os irmãos que têm me incentivado a seguir à frente. Cada mensagem que vocês mandam é um fortalecimento, é a vontade que eu tenho de continuar em frente. Vontade de parar eu não tenho, mas vocês me animam. Quando eu olho lá no Face, pouquinhas visualizações, 4, 5, 20, 23, 20 e pouco, 15, estão dizendo, mas eu penso, eu não vou desistir, por amor ao nome do Senhor e por amor àqueles que ainda me acompanham. Que Deus abençoe vocês, minha força, que Deus abençoe. Eu incentivadores, por isso não cesso nas minhas orações de apresentar você na mão do Senhor. É a obrigação de todo cristão, né? O dever de todo cristão, aliás, a orar uns pelos outros. Eu tenho feito isso porque vocês são uma bênção que Deus deu na minha vida. Vocês, eu vejo assim como uma porta que foi muitas vezes mostrada quando eu comecei meu ministério, quando eu me converti, quando eu me entreguei nos braços do Senhor. Ela começou as profecias que eu iria levar a palavra de todo mundo. Pela graça e misericórdia de Deus, eu não fui em viagens. Eu não fui de avião, não fui de ônibus, não fui em lugar nenhum. Mas através da rede social eu alcancei vários países. Pela graça e misericórdia de Deus. Creio que a palavra dele está se cumprindo na minha vida. Muitos países, vários, não foi de todos, tem me aceitado como amigo. A gente tem um estreitamento de amizade. Muitos eu não sei o idioma, muitos outros traduzem para mim, eles traduzem para eles. Eu não sei usar o tradutor, meu irmão. Mas aqui nós temos África, Portugal, Espanha, México. Temos outros países aí. Que Deus te abençoe abundantemente a nossa vida. E cada vez que eu vejo as pessoas de outro país, eu penso, se cumpriu o que o Senhor falou através de mim, através dos profetas. A palavra do Senhor fala que creia nos profetas do Senhor e prosperarás. Eu creio nas profecias. Mas a gente não deve procurar correr atrás de profecia, porque a profecia está na Bíblia. Eu não sabia que existia isso quando eu me converti, quando eu me entreguei ao Senhor. Eu não sabia que existia isso. Hoje eu aprendo as promessas que tem na Bíblia. Eu creio que após eu concluir a Bíblia, mês de dezembro não, creio que em janeiro a gente conclui. Eu creio que eu vou falar das promessas, são mais de 8.000 promessas, mas as promessas é na obediência. E nós vamos procurar entender as promessas de Deus. São várias promessas, mais de 8.000 promessas. Não vou falar de promessas só de bens, não vou falar somente de casa boa, carro, não vou falar, eu vou interpretar pela Bíblia. Eu vou procurar os capítulos, versículos de promessa, e nós vamos procurar entender o que Deus tem conosco. Todos alcançam as promessas, mas é debaixo da obediência. É através do temor do Senhor, amar as pessoas, fazer a vontade do Senhor. Creio que quando eu terminar o fechamento da Bíblia, eu não sei, deve estar faltando lá para o mês de janeiro que a gente termina, estarei falando das promessas. Essa Bíblia que eu estou com ela tem a relação aos livros de promessas. O Gênesis, todos os livros têm promessas. E nós vamos procurar entender. Mas eu não vou falar só de bem.
eu vou falar de prosperidade. Eu vou falar o que Deus tem a falar com cada um de nós, comigo. Então fique na dispensação que nós em breve vamos ver a promessa que Deus tem na nossa vida. São mais de 8.000 promessas. E eu abraçando cada um de vocês. Vocês é a razão da minha força. Eu tenho buscado força no Senhor. Quando duas igrejas, primeira igreja quando fechou, que eu vi que ia para fechar mesmo. Quando muitos profetas, quando os irmãos me aconselhavam, entrega, a chave não é sua. Está pegando uma casa que não é sua. Eu olhava assim, aquelas irmãs, recém-convertidas, pessoas ainda precisando de libertação, ainda estavam contaminadas com a macumbaria, era recém-convertida. Eu vi ali, eram 4, 5 pessoas. Eu pensava, se eu fechar, se eu entregar a chave, o que será dessas vidas? Para onde elas vão? Aí eu pus na mão do Senhor. Se for da vontade do Senhor que feche, que o pastor venha pegar a chave na minha mão. Eu não vou entregar só se ele venha buscar. Passou muito tempo, passou 2, 3 meses. Essa oração. Certo dia o pastor mandou minha filha, que é a nora dele, e o filho dele, veio buscar a chave aqui em casa. Mas eu continuei com as irmãs. A gente estava no 4º dia de campanha. Naquele tempo não tinha zap, ninguém tinha zap ainda. E eu liguei para cada um. Falei que marquei o horário a partir das 19h30. Vamos todos reunir, cada um na sua casa. Eu passava o capítulo da Bíblia e vamos orar e vamos continuar a campanha. Foram mais 3 quarta-feiras fazendo a campanha. Quando terminou, uma irmã perguntou, e agora? Falei, agora cada ovelha vai por um aprisco. Falei aquilo triste. Para mim aquilo foi... Eu estava traindo a confiança daqueles irmãos recém-convertidos. E hoje muitas palavras que eu escuto. Sai daí. Aí nesse lugar, não fica aí. Eu fico olhando pessoas necessitadas. E essas pessoas, o que será delas? Eu sei que está na mão de Deus, mas temos que ter compromisso e responsabilidade. E vocês agora, a minha responsabilidade também é com vocês. Eu não posso deixar de gravar meus vídeos. Não posso deixar de orar. Porque eu tenho vocês. Deus me deu vocês. Vocês são presentes de Deus na minha vida. Vamos orar, meus irmãos. Senhor Deus, Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado por ter permitido que mais um vídeo seja gravado. Obrigado pela família, pelo alimento. Obrigado pelas lutas, pelo deserto. Que eu sei que na luta, no deserto, na luta o Senhor está me fortalecendo. No deserto o Senhor está moldando o meu caráter, Pai. Pai, eu perdoo os meus pecados, minhas falhas, minhas transgressões. Pai, sou um homem falho, pecador, sou pó, barro, Senhor. Eu não mereço, mas estou aqui confiado na Tua misericórdia, Pai. Na Tua justiça, Pai. Perdoa meus pecados, Pai. Pai, eu coloco nas Tuas mãos nessa hora, Pai. O livro de Esdras, no capítulo 5. Peço ao Senhor, Pai, que fala conosco. Dá discernimento, Pai, do que o Senhor tem a falar conosco. Não seja feita a minha vontade, não quero ouvir, mas que o Teu Espírito tenha falado através dessa palavra, Pai. Está aqui Teu servo, Pai. Usa-me, Pai, em nome de Jesus, amém. Seja para exaltação, para consolo, seja para edificação. Que a vontade do Senhor venha prevalecer, Pai, em nome de Jesus, amém. Irmão, o livro de Esdras, no capítulo 5, fala do sacerdote Ageu e Zacarias, que exortou os judeus a continuar a construção do templo. Esdras foi aquele que o rei Ciro, rei que estava reinando ali sobre a Babilônia, perguntou quem o povo de Deus queria voltar para reconstruir
os muros, o templo de Jerusalém. Nós sabemos que veio Esdras e mais alguns Esdras, era escriba, era sacerdote. E veio Neemias também, junto com ele, para reconstruir o muro. Mas quando você dispõe a fazer alguma coisa para o Senhor, até para você mesmo, sempre aparece um inimigo invejoso. Sempre ajuda aparece um para estragar seus planos, seus sonhos. Estragar até a promessa, até a ordem que Deus te deu. Não escute buchichos malignos, Pai. Irmãos, escute a voz do Senhor. E aqui eles estão agora por impedido, mandaram uma carta para o rei, e ele impediu, para impedir aquela obra, acusaram o povo de Deus de ser violento, de negar imposto. Chegou até Dario. Dario foi depois de Ciro. Mas quando Deus tem uma obra a fazer através de mim, através de você, não há diabo, não há inferno que impeça. Ele usa os sacerdotes, o profeta Ageu e Zacarias. Nós vamos ver lá, já chegando no Velho Testamento, os 3 últimos livros. O último é Malaquias, depois antes vem Zacarias e antes vem Ageu. Ageu são só 2 capítulos. E agora eles exortam em nome do Senhor. Eles falam em nome do Senhor, para que ele reconstrua o templo. Veio fazer a obra que Deus deu ordem para eles vir fazer. Para eles não temer o homem. Mas o inimigo se levantou. E aqueles homens, os inimigos do povo de Deus, por inveja, porque estava ganhando com a derrota do povo, estava ganhando com o sacrifício daquele povo, com a pobreza estava ganhando. O nome do Senhor estava sendo envergonhado. E eles fizeram tudo, mandaram uma carta para o rei Dario para impedir aquela obra, falou que ele não iria pagar imposto, ia levantar outro rei. E mandou que caçasse ali nas crônicas do rei, e achou que aquela cidade, e Dario achou que aquela cidade, ela foi danosa, ela teve guerra, teve muita coisa contra os seus inimigos. E ele manda ali uma carta para impedir a obra. Mas depois ele recebe também uma ordem para procurar, um pedido para procurar. E achou que aquela ordem foi dada pelo rei antecedente a ele, o rei Ciro. E o que Deus rei manda, sela com anel, ninguém pode revogar. A ordem que Deus dá para mim e para você, ela é selada com o anel de Deus. A assinatura de Deus ninguém pode impedir. E os inimigos do povo de Deus tentou impedir a construção do templo, a construção do muro. Mas Deus já tinha assinado aquela carta. Deus já tinha dado a ordem àqueles homens para reconstruir. Agora ele usa os profetas para falar com eles, para se esforçar. Vamos ler algum versículo. E os profetas Ageu e Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e Jerusalém, em nome do Deus de Israel, lhes profetizaram. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a edificar a casa de Deus, que está em Jerusalém. E com eles os profetas de Deus que os ajudavam. Naquele tempo veio a eles Tatenai, governador daquém do rio, e Setar-Bozernai, e os companheiros disseram-lhe assim: quem vos deu ordem para edificar esta casa, restaurar este muro? Então assim dissemos: e quais são os nomes dos homens que construíram este edifício? Porém os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, e não os impediram até o negócio veio a Dario, e então responderam por carta sobre isso. Aí vem a cópia da carta do governador, depois vem a resposta do rei. Irmão, se você tem um plano, se Deus mandar você ir, vá. Não há ninguém que possa impedir o seu caminhar.
Não há barreira que o adversário levante que você não possa passar, porque Deus mandou, Ele está com você. Se Deus mandou, Ele está na tua frente. Se Ele mandou você evangelizar, vá. Se Ele mandou você pregar, vá. Se Ele mandar você vá, porque Ele está com você. É Ele quem honra a tua fé. É Ele quem faz. Não há demônio que possa impedir. E nós vemos nessa leitura do livro de Esdras, de Neemias, nós vamos ver também lá no livro de Esther, e muitos profetas, que toda a obra que Deus mandou fazer foi concluída. Teve perseguição. No teu ministério vai ter perseguição. Na tua família você vai ter perseguição. No teu trabalho, nos teus estudos, em tudo vai ter. Pessoas invejosas, pessoas fracas, vão tentar te impedir. Mas se você tem um plano, você tem um projeto, você colocou na mão de Deus, se está na presença de Deus, vá. Porque Deus é que está contigo. Se Ele assinou, eu tenho certeza que seus projetos, seus sonhos, Ele assinou, vá. Se você tem o propósito de trabalhar no Ministério do Senhor, de evangelizar, seja qual for o trabalho que tiver na igreja que você congrega, seja qual for a denominação, se você colocou o projeto na mão de Deus, pode ter certeza que Ele assinou, vá. Não fraqueie, não olhe para as pedradas, vai vir pedrada, vai vir dificuldade, vai ser perseguição, vai vir calúnia, tudo contra você vai vir. Mas Deus está no controle, Deus está no comando. Deus usa o sacerdote para falar para o povo que construa o templo, para não temer o inimigo, porque Deus está com ele. Mas talvez aqueles homens falaram, mas e a carta do rei impedindo? Talvez o sacerdote, Deus está no controle, ele mandou construir, construa, faça. E aqueles homens não temeram. E nós sabemos que a construção do templo foi feita, a restauração do muro foi feita. O povo de Israel, o povo de Deus é perseguido. Enquanto não consertarmos, vai haver perseguição. Promessa nós temos, o povo de Deus tem promessa. O apóstolo Paulo fala, por acaso Deus abandonou seu povo? Deus não nos abandona, irmão. Nós viramos as costas para Ele, saímos da presença dEle, mas Ele não nos abandona. As promessas dEle vai se cumprir. Ele falou, mandou esses homens que fossem quando ele construiu o templo, construir os muros. Ele foi na frente. Ele mandava aqueles reis ir na guerra, ele estava na frente batalhando. A vitória era do povo de Deus, é do povo de Deus. Nós não vemos nenhum rei que Deus mandou, que ele não saiu vitorioso. Teve luta, teve perdas, mas a vitória foi certa, a vitória é certa. Você tem promessa, irmão. Deus mandou você ir. Vá. Não tema as perseguições. O adversário vai levantar de todos os jeitos, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Ele vai para destruir os teus sonhos, os teus planos. Mas se tu colocou na mão de Deus, faça. Faça porque Deus é contigo. É Ele quem manda, Ele que pode todas as coisas. E nós vimos que tanta perseguição, tanta inveja, tanta ameaça, tanta calúnia, não intimidou o povo de Deus, porque Deus está na frente. E tudo que Deus mandou que o povo dele fizesse, foi feito, foi terminado. Porque Deus estava com a mão na obra com eles. O que Deus manda você falar, vai se cumprir. Se você profetizar em nome do Senhor, Deus vai fazer cumprir a sua fé. Deus vai fazer cumprir a sua profetia. Mas não usa de profetizar com soberba, pensando que você é alguma coisa que nós não somos nada. Maior é Deus. Lembra como Elias profetizou para haver seca, 3 anos de seca? Ele falou, eu profetizo em nome do Deus
que eu sirvo, o Deus vivo, que por esses dias, por esse ano, não vai haver chuva na terra. E foi 3 anos e 6 meses sem chuva. O homem que tinha relação com Deus, que tinha intimidade com Deus. Nós devemos, irmão, buscar intimidade com Deus. Buscar entender o que Ele está falando conosco. Lembrar que Jesus nos deu um íade, Deus nos deu um íade. Ir por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crê será salvo. É necessário, irmão, a gente cumprir o íade de Jesus, porque Ele está na frente. Deus não manda você fazer uma coisa por si só. Ele está ao teu lado. Ele está com você. Ele é teu escudo, a tua proteção. Ele é a tua força. E aqueles homens, os anciãos de Israel, eles trabalharam de sol a sol. Eles lutaram, foram perseguidos, foram caluniados, mas venceram, porque Deus estava no controle. Quando Deus está no negócio, não há inferno, não há barreira, não há demônio que impeça o agir de Deus. A palavra de Deus fala impedindo eu quem operando eu quem impedirá. Vamos confiar, irmão, vamos ter fé. Porque Deus está no controle do teu ministério, Deus está no controle da tua família, dos teus estudos, do teu trabalho. Tudo está na mão de Deus, Ele está no controle de tudo. Que mais o Espírito Santo fala no meio do teu coração. Eu peço, irmão, que continue orando, pedindo a Deus que me dê entendimento da palavra, me dê sabedoria para saber me expressar. Eu preciso aprender mais para junto nós chegarmos até a plenitude onde Deus quer nos levar. Deus tem um propósito na minha e na tua vida. Vamos orar, irmão. Senhor, meu Deus e meu Pai, coloco para nossa necessidade nas tuas mãos, Pai. As nossas lutas, as nossas dúvidas, a nossa incerteza. Sabendo, Pai, que o Senhor é poderoso para responder a nossas perguntas. O Senhor é poderoso para nos dar vitória, nos dar bênção. Tudo conforme a vontade do Senhor, Pai. Nós não merecemos, Pai. Mas o Senhor é Deus. O Senhor é aquele que está segurando a nossa mão, Pai. O Senhor é o Deus que nos fortalece, o Senhor é o nosso escudo, a nossa proteção. Pai, apresento cada um dos teus filhos, Pai, que está junto comigo em oração, Pai, nessa hora. São muitas vidas, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, que supra a necessidade de cada um de nós de saúde, força. As nossas lutas, Pai, que nós temos passado, nós sabemos que o Senhor está no controle, Pai. É o Senhor que nos dá força, Pai. Essa pessoa que está enferma, Pai, talvez o médico já até desenganou, Pai. O médico falou que está nos últimos dias. Mas eu tenho certeza que a última palavra é do Senhor, Pai. O homem, ele não faz nada sem autorização do Senhor, Pai. E nós sabemos que quem assina a nossa carta de começo e de fim é o Senhor, Pai. O Senhor pode todas as coisas. Essa família, Pai, que está sendo destruída pelo adversário, o Senhor é o Deus da restauração, Pai. Eu peço, Senhor, entra nessa casa, entra nesse lar, nessa família. Restaura, Pai. Não deixe essas crianças se afastarem dos seus pais, seus entes queridos, Pai. Que esses pais não venham abandonar essas crianças por causa da droga, da bebida, da prostituição. Pai, o Senhor está no comando de tudo, Pai. Eu peço ao Senhor, Pai, nessa hora. Essa pessoa que está enferma, Pai, no seu lar, no hospital. Pessoas, Pai, que estão passando por luta. Talvez o médico até já desenganou, Pai, mas a última palavra do Senhor, Pai. O Senhor é o Deus da cura, o Senhor é o Deus da vida, Pai. O Senhor sabe, Pai, aonde está a dor, o Senhor sabe onde está essa inflamação. O menor dos vasos sanguíneos o Senhor conhece. E o Senhor poder estar na tua mão, Pai. Assina essa carta, Pai, de vida para o teu filho, para a tua filha, Pai. Ajuda eles a vencer essa dificuldade. Essa porta que não quer se abrir, Pai. A chave está nas tuas mãos, Pai. E o Senhor abre onde o Senhor quiser, Pai, na hora do Senhor. Abre a porta para o teu filho, para a tua filha, Pai. Esse celeiro, Pai,
que o adversário tem tentado minar, Pai. Pai, supra a necessidade desse celeiro, Pai. Enche de mantimento, transborda para o celeiro do teu filho e da tua filha. Abençoa a nossa casa, nossa família. Salva a nossa parentela, salva nós de nós mesmos, da nossa arrogância, da nossa falta de humildade. E ajuda-nos, Senhor, nos fortalecer no Senhor. Pela tua graça, pela tua misericórdia. Amém. Irmãos, eu tenho deixado aí o nome do canal, cada pessoa, cada amigo que eu estou reafirmando, a amizade que eu estou encontrando novamente, eu estou deixando o like do vídeo, tudo passando. Se inscreva lá, compartilhe. Vamos aumentar as visualizações desse vídeo. Que Deus abençoe. Fica na paz, nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Um bom final de semana. Uma noite de sexta-feira abençoada na presença de Deus. Um abraço, irmãos, hoje. Fiquem todos na paz do Senhor Salvador Jesus Cristo.